Fala aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, eu sou o William Godoy. Jogo sem gol, né? Terminou 0-0 no Maracanã, o empate entre Flamengo e Botafogo. O Flamengo começou muito bem, começa com aquele ritmo muito forte, intenso e que já tem sido, né, repetitivo nos últimos jogos. É aquela blitz que o Flamengo faz e em muitos desses jogos, até que o Flamengo venceu, ele conseguiu marcar o seu gol nessa blitz inicial. No jogo contra o Botafogo, não ficou naquele 0-0 nos primeiros 10 minutos, 15 minutos, e aí ficou até os 90 minutos finais, então termina com esse empate aí pro Flamengo. Um jogo que o Flamengo acaba tendo ali muitos desfalques e que esses desfalques até acabaram dando um alerta, chamando a atenção, pois nem com os desfalques o Felipe Luiz, assim, ele se mobiliza para fazer uma modificação um pouco maior no time. A modificação eram apenas ali de peças e com algumas improvisações. Vou passar para vocês algumas situações, começando por essa aqui. Quando o Flamengo enfrenta adversários que já entenderam que pegar a bola no pé do Rossi não é uma boa, acontece isso. O Rossi já tá com a bola agora, bateu recorde de posse de bola, ó. Seguida, 12 segundos. E o Botafogo não vai roubar a bola nos pés do Rossi, ó. Toda vez que um jogador do Flamengo devolve pro Rossi, o Rossi tem toda a liberdade, porque é aquilo, né? Sabe que a estratégia é realmente essa. Atrair com o Rossi pro Flamengo ter espaço. E aí o Botafogo não falou, não vou no pé do seu goleiro não. Com isso tem que fazer essa bola mais longa, tal, recuperação. E o Flamengo, no seu período, né, de tentar marcar ali o Botafogo, o Flamengo já tenta subir mais, ó, para forçar o erro até ali do goleiro John, que ele tem também uma grande participação aí na partida, é um jogador que passa também pelo John aí quando a gente fala sobre o Botafogo. Agora, qual é a grande dificuldade, né, que isso acaba acontecendo? Se o adversário não vai roubar a bola nos pés do Rossi, o problema não é ali com o Rossi, é depois. E são os dois volantes. Começa com De La Cruz e Everton Araújo. Porque aí esses caras ficam completamente encaixotados. Só é vocês observarem na imagem. Eles ficam completamente encaixotados. Eles ficam normalmente dentro de um quadrado que o adversário faz, né, nessa marcação, que normalmente ela é um pouquinho mais trivial, né? Com dois à frente e os outros dois no meio. Acontece isso no jogo contra o Botafogo. Tem dois caras no cangote deles, né? Cada um ali com o seu e mais um na frente fechando. Ainda é simples. O Everton Araújo, por exemplo, que é um cara que ainda não tem, né, aquele caguete. Imagina ter um cara o tempo todo. Tem um cara no cangote dele e tem um cara na frente fechando a linha de passe. Então, assim, vai ser difícil já encontrar o Everton e se encontrar, um exemplo, assim como o De La Cruz, ele ainda vai ter que ter a capacidade de sustentar porque tem um cara aqui que eu consegui fazer o giro. Então, quando não vão em cima do Rossi, complica bastante ali o desenvolvimento, né, a fluidez dessa saída do Flamengo. E aí, né, aquilo, né? O Flamengo aqui com a posse de bola nesse período aqui da progressão, né, no meio de campo, as inversões eram as melhores situações do Flamengo, era quando ele conseguia fazer essas inversões, e aí passava muito ali pelo jogo do Wesley, pelo lado direito, que fez novamente um jogo abaixo, né? Fez novamente um jogo abaixo. Tinha um pouquinho mais de espaço pelo lado ali, o direito, o lado esquerdo, praticamente o Cebolinha não tinha mano nenhum. Ficou Vitinho ali fechando ele, não tinha mano nenhum, foi um jogo, né, truncado ali, às vezes com algumas inversões ali pro Wesley para fazer um cruzamento e tal, mas o lateral do Flamengo não caprichava. Aqui é idêntico, cara, idêntico lá. Cara, é complicado, cara. Olha lá, tu olha lá pro Everton e pro De La Cruz, eles estão no meio ali, ó, bem no meio, ó, por mais que tenha ali a movimentação, tem sempre alguém no cangote, porque eles acabam caindo para a zona mais congestionada. Aí o Flamengo tem que fazer o quê? Trabalhar lá com os zagueiros, né? Vai saindo ali, ó, conseguiu, saiu bem. Aí o Bruno, né, que trabalhou mais com essa conexão ao Pedro. Bom giro aí do Alexandro. Ó o Bruno aí, ó. Abriu pro lado. Aí teve um erro, aí transição. Transição aí do Botafogo, tentativa rápida aí de explorar. O jogo do primeiro... Grande parte do jogo do Botafogo é buscar contra-ataque, né? Buscar contra-ataque. Depois muda, mas aí a gente fala a seguir. E aqui, ó, é o Botafogo. Já no outro momento da partida, o Flamengo já não tá tão pressionante assim. E os melhores momentos do Flamengo é quando ele pressiona, né? Quando ele consegue atrapalhar essa saída do adversário, é os melhores momentos. Aqui já tá, aqui ó, um aqui subiu, ó lá. Foi o Luiz, né? O Luiz Araújo acabou subindo ali e tal. Mas você vê que o bloco, uma conexão um pouquinho mais direto, o bloco, na sua maioria, estava
Tava ali, né? No centro do campo. Aqui, ó. Ah, esse aqui também é bem legal pra mostrar pra vocês, ó. Saída do Flamengo aqui, ó. Tentativa. O Flamengo começa a fazer uma tentativa com Cebolinha. O goleiro John joga bem adiantado, saiu bem. E vai ter... É seguido. Ó. O Léo, outra. Pum. Ali, ó. Rápido ali, tentando buscar a velocidade do Bruno. E aí, esse de profundidade é pro Bruno, né? E pro Cebolinha. O Luiz Araújo até tem algumas tentativas. Não é pro Pedro. Porque o Pedro não vai te dar essa, pô, tu vai dar um lançamento pro Pedro. O Pedro não vai. E o Pedro é nítido até, reforça bastante o que passou na coletiva passada do Filipe Luís falando do ritmo. E eu digo até sobre... O que acontece? Ele fez uma partida muito boa, né, contra o Juventude, né? Aproveitou ali a fragilidade do Juventude, fez um grandíssimo jogo, bem fluido e tal. Não tá, tu vê que ainda tá, né? Tá travado ainda. É nítido, né? Ainda tá travado. E aí, aquilo, né? É com o tempo e tal, movimentação, não tá das melhores. Então essa jogada seria muito boa se fosse pro Pedro, porque ele já é o jogador mais à frente. Aí o Flamengo tentava ali com outros jogadores que têm essa característica de mais velocidade. O segundo tempo começa da mesma maneira, mesmíssima maneira. É o mesmo jogo, o Botafogo espera mais ali o Flamengo, tenta sair ali no contra-ataque, o Flamengo, né, vai tendo a sua dificuldade ali para atrair, que é muito importante para o Flamengo conseguir atrair o adversário, para ter mais espaço. É a mesma coisa. A importância de não perder a posse da bola aí por uma transição é muito boa. Infelizmente o Flamengo não teve jogada de transição, aí um cruzamento e tal. O Flamengo não teve jogada de transição, até achei que depois poderia, né, com as características dos jogadores que entraram, poderia. Aí tem uma jogada, outra ali e tal. Aí vem um problema que está acontecendo, né? Desfalques, né? O Flamengo já não tinha o Pulgar, o Flamengo já não tinha o Alan, o Flamengo não tinha o Gerson, o Flamengo não teve ali o Arrascaeta e tal, né? Teve ali uma companhia de jogadores do meio de campo, né? Perdeu o De La Cruz no jogo. Ficou apenas com o Everton Araújo como único volante. A entrada é do Danilo. Sério, isso aqui é impossível de ser. Era algo tipo, cara, se fizer isso aqui vai inventar alguma coisa, ou era algo que, não, vamos ser honestos, é algo que, pô, dá pra se fazer e não vai potencializar quem tem que ser potencializado, ninguém vai fazer grandes sacrifícios. Isso aqui não dava pra ser feito. Você trabalha com os 3 zagueiros. O Everton Araújo continua na mesma, na frente da zaga, com 3 zagueiros que sabem sair jogando, 3 zagueiros que sabem sair jogando. O Wesley libera o Alexandro. O Alexandro pelo lado esquerdo tem essa qualidade. Libera agora ele, porque tu já vai ter o Léo Pereira. O Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves, que havia entrado ali, trabalham como meio-campistas. E lá na frente, né? O Juninho, aí botou Cebolinha, depois, beleza, mesmo. São os atacantes. Você muda ali o cenário. O Filipe Luís permaneceu. Aí o Léo Ortiz virou volante. Cara, o Léo Ortiz, como volante, durou alguns minutos. Cansou. Tá sempre atrás, correndo. É outra parada. Não tira o melhor, tu não extrai o melhor do Léo Ortiz naquela. Mas a importância era de repetir. Aí repetiu, não deu, plaquinha subiu. Entra o Varela. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. Será que talvez se o Léo Ortiz não fosse zagueiro, ele ia conseguir manter? Então já vai mudando. Isso poderia mudar o resultado? Óbvio que não, porque não tem como a gente prever nada. Mas talvez pudesse surpreender. O jogo ficou na mesma. Ali o Botafogo domina completamente o meio de campo. O final, da metade pro final, desde o pós-saída do De La Cruz, é domínio do meio campo completo do Botafogo. E o Flamengo, pouco perigo, consegue ali oferecer. Os próprios jogadores que entram da frente, a conexão não funciona, entram mal e tal. Então, enfim, era uma oportunidade, né, que o Filipe teve dentro até das características dos jogadores que estão. Chama muita atenção isso. Eu vou fazer depois um vídeo falando só sobre isso, pois o Filipe, não importa quais jogadores que tem, ele está privilegiando o sistema. Mantém o sistema independentemente de quais jogadores. Se ele perdesse mais um volante. Gente, acho que podia ter, né? Pensado um pouco mais fora da caixa. 0 a 0 no Maracanã. Fechado? Grande abraço, tamo junto. A gente vai se vendo. Valeu!